no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Conta a história de alguns pescadores que estavam prestes a se tornar discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro e esses homens trabalharam a noite inteira. Eles tinham experiência, né, na pesca. Eles sabiam exatamente o que usar, que tipo de ferramenta usar, que tipo de instrumento usar para conseguir então pescar aqueles peixes. Afinal, era a profissão deles, né? Era o que eles sempre faziam, eles eram pescadores. Mas a Bíblia diz que naquela noite, mesmo eles tendo todo esse conhecimento, toda essa habilidade, né, todas essas estratégias, a Bíblia diz que eles não pescaram nenhum peixe. Né? Todo o esforço que foi feito naquela noite, todo o preparo que foi feito, o tempo de espera ali aguardando, na expectativa de que algum peixe pudesse vir àquela rede, foi frustrada, totalmente frustrada naquela noite, naquele momento. Né? E a Bíblia diz que ao amanhecer eles estavam fora do barco lavando as suas redes. E a Bíblia fala que Jesus os viu. Né? Ele enxergou Pedro, enxergou aqueles discípulos ali lavando as suas redes. Eu imagino o semblante de Pedro diante daquela situação, diante daquele cenário de frustração, onde sua expectativa estava totalmente frustrada, onde todo o seu esforço parecia ter sido em vão, porque ele não obteve nenhum resultado mesmo tentando, onde ele não obteve nenhum resultado mesmo se esforçando. E quantas vezes nós passamos pela mesma situação? Porque uma coisa é você não conseguir nada sem fazer nada, outra é você não chegar no propósito tentando, se esforçando. E a Bíblia diz que Jesus então chega diante do barco de Pedro, entra naquele barco e pede para que Pedro o afastasse um pouco. E dentro do barco de Pedro ele começa a ensinar aquela multidão que estava ali. Né? E perceba que Pedro ele estava fora do barco lavando as redes. Mas quando Jesus se aproxima, Jesus ele entra no barco, automaticamente Pedro volta para o barco. Porque quando existe um propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, ainda que você tente, ainda que você queira parar, ainda que você queira pular do barco, ainda que você queira simplesmente lavar as redes e deixar tudo para lá, Jesus sempre vem para te incentivar. Jesus sempre vem para te fazer retornar ao lugar onde você parou, onde você pensou em desistir. Jesus então começa a ensinar aquela multidão a sua palavra. A Bíblia não especifica o que Jesus estava dizendo ali naquele momento, mas Pedro estava ali, ouvindo as palavras de Jesus. Os discípulos que estavam com Pedro e que também trabalharam a noite toda, estavam frustrados, estavam ali ouvindo a voz de Jesus. Então, quando Jesus termina de ensinar, ele libera uma ordem para Pedro. O Senhor diz para Pedro, no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Então, perceba que Jesus, ao ensinar, ele libera uma ordem a Pedro. Ele libera uma palavra direcionada exatamente à vida de Pedro. Porque tem momentos que Jesus vai falar conosco entre a multidão. Mas tem momento que ele vai falar diretamente conosco, tem momentos que é um particular conosco, tem momento que é só você e Deus, tem momento que ele vai direcionar você, ele vai te dar uma ordem para você executar, tem momentos que ele vai querer usar a sua vida, tem momentos que ele vai querer fazer através da sua vida, e você precisa estar atento a essa ordem, você precisa estar sensível à voz de Jesus, você precisa estar atento ao que Jesus te ordena fazer neste momento, para que você então
possa viver os propósitos, possa viver os projetos, possa viver os sonhos que Ele tem reservado. Não olhe para as circunstâncias. Não permita que o seu cenário de impossibilidade te impeça de ouvir a voz de Jesus. E Pedro, ele simplesmente obedeceu. A chave para você viver um milagre está em obedecer a voz de Jesus. Está em permanecer e obedecer a voz de Jesus. Então pegue isto, permaneça e obedeça. A palavra de direção do Senhor para nós hoje é: permaneça e obedeça. Faça o que o Senhor está te ordenando. Permaneça onde Ele quer que você esteja. Execute exatamente aquilo que Ele te direciona a fazer. E por causa do que Pedro fez e da palavra que Jesus havia liberado sobre ele, ele então pôde contemplar o milagre no lugar onde ele foi frustrado. A diferença sempre estará na palavra de Jesus, naquilo que Jesus liberou sobre a sua vida, naquilo que Ele liberou sobre a tua história. Entenda algo: quando você recebe uma palavra de Jesus, o que muda não é a palavra, mas são as circunstâncias por causa da palavra de Jesus. Jesus, ele sabia, ele não estava fisicamente presente naquela noite de frustração de Pedro e os discípulos, mas ele sabia o que eles haviam passado. Jesus viu o esforço que eles tinham feito naquela noite e também contemplou a frustração deles pela manhã. Jesus, ele contempla a sua vida. Jesus, ele sabe o que você tem feito no oculto. Ele sabe o que você tem feito quando não tem multidões para te assistir, quando não tem plateia para te aplaudir, quando é só você e o seu processo. Jesus, ele sabe. Jesus, ele tem visto o seu esforço. Jesus, ele tem contemplado a sua situação. E entenda que ele sabe recompensar na medida certa. Ele sabe fazer de uma forma surpreendente. Muito além daquilo que pedimos ou pensamos. É o que Jesus tem reservado para a nossa história. Que você venha ouvir a palavra de Jesus. Que você venha permanecer e obedecer à voz do Mestre. Para que você venha viver os milagres. Mas perceba que quando as redes se enchem de peixe, eles quase não conseguem trazer. Quase que aquelas redes se arrebentam, quase que o barco vai a pique. Mas quando Jesus está no propósito, quando Jesus está no projeto, o final é de vitória, o final é de bênção, o final é testemunho. E perceba que eles então pedem ajuda, porque sozinhos eles não estavam conseguindo trazer aquela rede com tamanha bênção que eles haviam recebido. O que Jesus vai fazer é grande. O que Jesus vai realizar é grande. Não é só para você, mas é para você e através de você. Através de você, através das bênçãos que Jesus vai entregar, que Ele vai colocar sobre a sua vida. Outras vidas serão alcançadas, outras vidas serão abençoadas e muitos verão a mão do Senhor sobre a sua história. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.